tá? Gostaria de agradecer aqui a presença da professora Ana Carolina Constantini. A professora Ana Carolina, ela possui graduação em fonoaudiologia pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado em linguística pela Universidade Estadual de Campinas, doutorado em linguística pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é pós-doutoranda no programa Distúrbios da Comunicação Humana da Unifesp. É professora doutora nível MS 3.1 da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, atuando principalmente nos seguintes temas: voz, análise acústica, qualidade de voz, prosódia e fonética forense. Queria o meu muito obrigado aí à professora Ana Carolina por aceitar o nosso convite, né? E passo aí a palavra à professora. Muito obrigado. Boa noite a todos e a todas. Está todo mundo me ouvindo bem? Sim, tudo ok. Sim, ótimo. Quero agradecer ao professor Rodrigo pelo convite para estar aqui hoje com vocês, para conversar um pouquinho sobre a voz, que é o meu tema de atuação na universidade, tanto na pesquisa quanto na docência também, né? No contato com os alunos, essa é a minha área de atuação. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a saúde vocal nesses tempos de pandemia. Assim como eu imagino que vocês também tiveram que se readaptar muitas vezes nesses últimos meses. E nós percebemos que, além de tudo que a gente teve que aprender, né, de tecnologias, enfim, a voz também ficou aí pegando um pouco, né? Muita gente veio conversar comigo nesse tempo, que sentiu mais cansaço vocal, que estava ficando mais rouco. Então, é isso que eu vou apresentar um pouquinho para vocês hoje. Conforme eu for apresentar minha tela, eu não vou conseguir ver o que vocês estiverem colocando no chat, então eu não sei se o Rodrigo vai continuar por aqui até o fim do horário, mas se alguém puder ir me dizendo se tem alguma pergunta, algum comentário. Aqui o tempo todo, Ana. Legal. Porque aí acho que fica uma coisa mais interativa. Eu montei uma aula com algumas informações e um pouquinho de mitos e verdades sobre como usar a voz e algumas dicas ao final. Certo? Podemos começar, então? Então, vamos lá. Eu vou apresentar aqui para vocês. Vocês podem interromper quando vocês quiserem. Só me confirma se vocês estão vendo a tela. Estamos sim. Tá, legal. Então, vamos lá. Então, o tema da aula é saúde vocal em tempos de pandemia, né? Eu sou Ana Carolina e venho do curso de fonoaudiologia da Unicamp, em Campinas. Bom, então vamos começar um pouco falando sobre o professor, né? O professor é aquele profissional pelo qual a comunicação permite o desenvolvimento do trabalho. Então, só nos comunicando com os nossos alunos é que a gente consegue desenvolver a nossa profissão. Além disso, o professor, como tantas outras profissões, né, o professor é considerado um profissional da voz. Então, todos vocês, eu não sei se todo mundo se reconhecia como um profissional da voz, mas para a saúde, né, para a fonoaudiologia, para algumas até leis que vocês vão ver depois que eu vou explicar mais para frente, o profissional da voz é aquele que precisa da sua voz para desenvolver a sua profissão. Além do professor, a gente poderia pensar em outros profissionais como cantores, então o cantor precisa essencialmente da sua voz para desempenhar a sua profissão, operador de telemarketing também precisa bastante da sua voz para desempenhar a sua profissão. Então, a gente vai considerar aqui o professor, independente de qualquer nível de educação que ele esteja atuando, como um profissional da voz. A voz profissional, né, aquelas pessoas que fazem uso da voz em sua profissão, acontece em 1/3 das profissões. Então, a gente tem muitas profissões
que dependem da voz para desempenho. A voz como aí ferramenta de trabalho. Isso é tão comum que é até difícil a gente pensar em uma profissão que não use a voz como instrumento de trabalho. Eu até vou deixar aí para vocês pensarem um pouquinho, vocês podem colocar no chat, enfim, algumas profissões que vocês pensam que a pessoa não depende da voz dela para desempenhar aquela função. Com isso, né, tendo tantas profissões que usam a voz, a gente espera que tenha mais incidência de agravos à saúde do trabalhador, da própria voz. Então, eu vou começar mostrando um pouco como nós produzimos a nossa voz. Eu não sei se alguém já viu sobre isso, se alguém conhece sobre a produção vocal, mas eu acho que é importante até para a gente pensar depois sobre alguns mitos e verdades que envolvem a produção da voz. Então, eu vou mostrar aqui uma figura, né? Essa cabeça aqui, ela está de forma lateralizada, então vocês estão vendo a pessoa aqui de lado, né? As pregas vocais, que é onde a gente produz o som da nossa voz, elas estão aqui nesse ponto aqui, né? Onde isso está localizado no nosso pescoço? Aqui no meio do pescoço, na frente daquilo que a gente chama de pomo de Adão ou gogó, que é aquela incidência bem grande de uma cartilagem que tem aqui na frente. Então, é aí que a prega vocal de vocês está inserida, né? Se vocês acharem aí o pomo de Adão, a cartilagem tireoide, né, que é o nome correto dessa cartilagem, ela é mais evidente nos homens, então em homens a gente consegue ver uma proeminência bem grande, como se fosse um escudo. As pregas vocais, elas estão em V, dessa forma, localizadas atrás desse escudo e paralelas ao chão. Então, é aqui que as pregas vocais estão no nosso pescoço. E como que a gente produz o som da nossa voz? Vocês estão vendo que a prega vocal está aqui, né? Aqui um pouco para baixo a gente tem a traqueia, e se a gente seguisse nessa foto, a gente teria também os pulmões. Então, o ar, né, que sai dos pulmões na expiração, ele vai passar pela traqueia, ele vai fazer com que as pregas vocais vibrem nessa região, né, que é o que a gente chama de fonte sonora, e vai dissipar toda essa energia sonora no que eu chamo aqui, o nome técnico, né, que é trato vocal, que é toda essa região aqui. Então, o som sai daqui, ele vai subir e ele vai ser amplificado na minha cavidade oral e um pouquinho no nariz também, tá? Então, para ouvir o som da nossa voz, né, se a gente cortasse a cabeça aqui, né, fosse uma mula sem cabeça, né, e só ficasse com a nossa prega vocal vibrando, a gente escutaria um som que não tem nada a ver com o som da nossa voz. A gente escutaria um som débil, um som com uma frequência específica, mas que não é essa voz que a gente reconhece como nossa voz. Então, a gente precisa muito de toda essa parte aqui para que a nossa voz soe como ela é. Então, aqui tem um esquema da laringe, que é a fonte sonora. Então, aqui seria aquele escudo que eu falei para vocês, que é a cartilagem tireoide ou o pomo de Adão, né? Que seria essa parte da frente que a gente consegue visualizar no pescoço. E bem atrás dessa região estão inseridas as pregas vocais. A gente, então, tem duas pregas vocais, né? Que são aqui, vocês estão vendo, esse vermelhinho seria um esquema relacionado ao músculo, né? A musculatura. E eu tenho outros músculos, outros pequenos músculos envolvidos também na produção do som. Ou seja, se eu tenho músculo envolvido nesse local, eu posso treinar essa musculatura de modo que ela me permita fazer o que eu precise, seja cantar, seja usar a voz profissionalmente falada, né, dar aulas por um tempo, trabalhar em uma central de telemarketing falando por muito tempo. Então, é possível treinar a voz, sendo que a gente pensa aí num local com muita musculatura. Então, essa é a nossa laringe, né? Quais são as funções da laringe, para a gente entender melhor? A laringe, a primeira e mais básica função é a respiração. Então, a laringe, se a gente voltar aqui, ó, ela está nessa região, ela faz parte das nossas vias aéreas e ela permite a respiração. Então, quando eu estou parada, quietinha,
minhas pregas vocais elas estão abertas, aquele V está aberto, e eu tenho a corrente de ar passando pela minha traqueia e indo, né, para a região do nariz. Então, a laringe, ela é o caminho da respiração. Laringe, depois traqueia e pulmões. Outra função da laringe é a proteção das vias aéreas. Então, a laringe, quando tem qualquer objeto, né, qualquer partícula estranha que não seja ar nessa região da laringe, das pregas vocais, a laringe se fecha para proteger tudo que a gente tem para baixo. Então, traqueia e pulmões. Isso é muito importante, porque a gente já começa a pensar, e sabe quando às vezes a gente pensa assim, eu comi alguma coisa e as pessoas falam, os leigos, né, assim, foi para o buraco errado? Então, foi para o buraco errado seria chegar perto da nossa laringe. Então, nem água, nem qualquer alimento pode chegar perto das pregas vocais, porque a gente tem um reflexo protetivo, né, de vida, que é proteger as nossas vias aéreas. O pulmão, eu não posso ter água no pulmão, não posso ter qualquer outro objeto dentro do pulmão. Então, essas duas funções da laringe, elas são as mais básicas. Depois, eu tenho uma função que é a função de vantagem mecânica muscular. A laringe, ela se fecha também em algumas situações em que eu preciso fazer muita força. Então, levantar um objeto pesado, levantar uma mesa, né? Eu faço um fechamento da laringe para me ajudar a ter mais força muscular. Pessoas que fazem, por exemplo, musculação, né? Toda vez que você vai puxar algum peso, você tem que estar com a laringe bem fechada. E por último, né, uma função aí adquirida é a fonação. Então, é o falar, né? É o ato de produzir som pelas pregas vocais. Então, vejam que é uma função que foi adquirida, que não é uma função básica e primordial da laringe, e a gente divide a laringe com a fonação e outras funções muito importantes. Então, se vocês tiverem perguntas, se não estiverem entendendo ou quiserem que eu repita alguma coisa, vocês podem colocar aí no chat, aí eu peço que o Rodrigo me avise para eu repetir, tá bom? Aqui eu vou só voltar um pouquinho também para contar para vocês, né? Então, o que eu falei anteriormente? Então, aqui é a região da laringe, nada de alimento ou água chega próximo a essa região. Então, quando a gente mastiga ou está engolindo um líquido, por exemplo, essa parte aqui, que é a nossa epiglote, ela se fecha, a laringe levanta e todo o líquido ou alimento, né, ele vai passar aqui pelo esôfago, tá? Então, esse é o canal das vias digestivas, né, o trato digestivo, e as vias aéreas, elas são muito próximas. Quando alguma coisa chega próxima nessa região aqui, né, que a gente engasga por algum motivo, é o que a gente chama lá o caminho errado, né, o buraco errado seria esse caminho aqui. Vou prosseguir, então. Então, vou fazer uma pergunta, eu quero que vocês interajam bastante aí e me contem o que vocês vão responder. Se alguém quiser ligar o áudio, também pode ligar. A sua voz, a voz de cada um de vocês, ela é igual o tempo todo? Se você pensar na sua voz em um dia, ela muda? Sim ou não? Em que situações? Então, quem gostaria de me responder sobre isso? O pessoal está colocando aqui no chat que varia, que varia com as emoções. Isso, importante. Então, varia. Vou só comentar esse das emoções. Então, varia com as emoções. Se a gente está um pouco mais nervoso, a voz pode ficar trêmula, por exemplo. E por outras coisas também. Se a gente está muito emocionado, muito assim nervoso por algum motivo, a voz pode ficar muito aguda também, né? Então, com certeza, a voz vai variar conforme as nossas emoções. Tem mais algum outro palpite? Em relação à respiração, ao contato. Sim, conforme a nossa respiração. A voz, ela muda em algumas pessoas quando a pessoa acorda. Então, tem até, antes, né, as pessoas faziam muito isso, né, às vezes ligavam mais, hoje em dia a maioria é WhatsApp, né, mas quando alguém ligava e você tinha acabado de acordar, muitas vezes não dava para
para dizer que não estava dormindo, né? E a pessoa do outro lado da linha fala, você estava dormindo? Te acordei. E aí você até tenta disfarçar, né? Mas, então, assim, quando a gente acorda, a voz está de um jeito. Talvez depois de falar muito, a voz também ela pode ser modificada. Eu não sei se alguém... Oi? Alcance, umidade do ar, ansiedade. Professora Ansiedade. alguma coisa, Juliana? Pode A falar. fadiga também, dependendo, pode alterar o nosso tom de voz também. O cansaço, né? Isso mesmo, com certeza. Tem muitas coisas que vocês estão dizendo aí que fazem sentido. Outras coisas, né? A voz, ela muda em decorrência da situação também. Então, a voz que eu uso aqui para dar uma aula para vocês pode não ser a mesma voz que eu uso com as pessoas da minha família, pode ser uma voz diferente que eu uso para falar com os meus cachorros, a voz que eu uso para falar com o chefe é diferente da voz que eu uso para falar com os amigos. Então, a voz que eu uso numa situação formal, ela pode ser diferente da voz que eu uso numa situação informal. Então, vejam que a voz, ela muda muito. Dependendo da situação, dependendo do contexto, dependendo do interlocutor, dependendo do nosso estado emocional. Então, a gente tem uma variabilidade vocal muito grande. E mesmo assim, a nossa voz, ela nos identifica. A nossa voz, ela reflete a nossa personalidade. Então, se a gente está num cômodo fechado, vamos supor que tem alguém chegando na sua sala na universidade, você está fechado, e tem alguém que trabalha com você e que você tem muito contato, e você escuta a voz dessa pessoa, mas ainda não a viu. Você consegue dizer, o fulano está chegando aqui. Então, assim, a voz, ela é um grande identificador das pessoas. Tanto que, às vezes, algumas pessoas acabam ficando com problemas na voz e acabam dizendo, essa voz não é a minha voz, né? Não mostra quem eu sou. Então, a gente tem diversas situações em que a voz muda, e por isso é muito difícil dizer o que é uma voz normal. Então, aqui eu coloquei algumas questões, né, que um autor bem tradicional na área colocava lá na década, nos anos 1990, para a gente julgar como a voz seria normal, né, que não é nenhum termo que a gente usa tanto. Então, eu queria que cada um de vocês pensassem sobre isso em relação à sua própria voz, para depois a gente poder discutir também. A sua voz, ela é adequada para oferecer ao ouvinte inteligibilidade? Ou seja, todo mundo entende o que você fala com a voz que você tem? As propriedades acústicas da sua voz, elas são esteticamente aceitáveis? Então, o som da sua voz, ele é aceitável? Eu estou falando em aceitável, tá, gente? Eu não estou falando em ser bom ou ruim, tá? A sua voz preenche as suas demandas profissionais e também sociais? Então, aí, a voz que você tem hoje te permite dar muitas aulas durante a semana? A voz que você tem hoje te permite ser ouvida num ambiente, num jantar com muitas pessoas? E aí, depois tem mais uma pergunta, né, que é qual o grau de desconforto ou qual o grau de esforço que o falante faz para emitir a própria voz? Então, vejam que tem coisas para além do som da nossa voz, né? Não sei se alguém aqui acha que a voz é ou não, o que pensa dessas questões, mas o que eu acho que teria que ficar claro aqui é que eu não estou falando, nesse caso, que uma voz com rouquidão não é uma voz normal. Vejam que está acima disso, né? Eu tenho outras propriedades da minha voz, até porque ela varia demais, né? Que julgam uma voz, que eu julgaria uma voz como normal ou não. Posso seguir? Tem algum comentário? Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Professora, boa noite. Oi, boa noite. Meu nome é Eduardo Oi, e Eduardo. eu sou professor de psicologia e fiquei pensando Legal. agora, já que estamos falando da alteração da voz, né? Estava lendo aqui o que os colegas postaram, mas o que seria o desânimo, né, expresso na voz? Porque também é uma alteração da voz que necessariamente, do que eu estou entendendo, não tem muito a ver com a questão muscular, né, de estrutural. Exatamente, exatamente.
Olha, Eduardo, eu trabalho, inclusive, em um dos ambulatórios que eu coordeno com os alunos de fonoaudiologia. Quem fica de professora comigo, né? Aqui na Unicamp a gente tem um trabalho interdisciplinar bem importante na fonoaudiologia. Então, todas as disciplinas práticas, elas são dadas por um professor fonoaudiólogo e outro professor de outra área. Então, em um dos ambulatórios que eu coordeno, eu tenho uma professora que é psicóloga comigo. E a gente conversa muito sobre isso. A voz, muitas vezes, né, o som da voz, o desânimo, ele não reflete nada muscular, é para além do orgânico, né? São outras coisas que podem estar motivando essa pessoa a falar dessa forma. E acho que isso para o professor é importante, porque para o professor e para outras profissões também, né? Os ouvintes, vocês vão ver mais para frente, o ouvinte ele consegue ter muitas pistas sobre o nosso estado emocional e sobre a nossa personalidade a partir do som da nossa voz. Então, uma voz, uma fala monótona, ela é interpretada pelos alunos, pelos ouvintes, enfim, com algumas informações. A gente passa algumas informações para aquele ouvinte tendo uma fala monótona. E o desânimo também, né? Então, se a gente for pensar em transtornos como a depressão, transtornos como a ansiedade, tem muitos pesquisadores da área da voz que estudam quais os impactos na voz que a gente escuta de uma pessoa que tem depressão, né? O que aquela voz mostra. Então, essas coisas andam muito juntas, excelente colocação. Mais alguma coisa? Vou seguir, então, se ninguém tiver mais. Eu gostaria de saber, professora Ana Carolina, estava escrevendo aqui no chat, gostaria de saber desse terceiro item, 3, a voz preenche as demandas profissionais e sociais do falante. Gostaria que você explicasse melhor antes de prosseguir. Obrigada. Por exemplo, uma demanda profissional. Vir aqui dar uma palestra para vocês, então a gente vai ter uma palestra de 1 hora. A sua voz, ela preenche essa demanda? Ou você vai chegar no final dessa palestra, a sua voz ela já vai estar oscilando? A sua voz ela já vai estar falhando? Vai estar com a voz mais fraca, mais baixa? As demandas sociais, elas estão incluídas porque a gente tem que pensar para a voz além do trabalho, né? A gente usa a voz nas relações humanas, né? A voz, a gente costuma dizer que a voz é por meio da voz que a gente coloca os pensamentos no mundo, né? É por meio da voz que a gente expressa as nossas ideias, a voz carrega as palavras que a gente diz. Então, tem muita gente que tem demandas sociais. Aquele exemplo que eu dei. Então, eu vou na casa da minha família no final de semana e é muito barulhento. E a minha voz é muito fraca e as pessoas não conseguem me ouvir. Ou eu sou uma pessoa que tenho muitos hábitos, vamos pensar antes da pandemia, né? De ir em muitos restaurantes, que é barulhento. Vamos pensar ou um bar que seja barulhento, ou uma festa. E eu saio desse local sempre com a voz ruim. Então, a voz não preencheu. A voz não estava ali o tempo todo fazendo o papel dela. As pessoas não te ouviram, ou no outro dia você ficou muito rouca. Seria isso, tá bom? Vou prosseguir. Se alguém quiser me interromper, fiquem à vontade. Então, tem algumas coisas aqui, né? Para a nossa voz ser aceita, ela precisa ser, então, forte para ser ouvida, apropriada para o sexo e para a idade. Então, aqui eu estou pensando, vou dar um exemplo bem banal, mas para ficar claro para vocês. Uma mulher por volta de 35 anos que tem uma voz muito fina, muito aguda. Pode não ser aceito, dependendo da profissão que ela tem. Vamos pensar, uma jornalista, uma telejornalista com uma voz muito aguda, não vai ser bem aceito. Mas uma professora de educação infantil com uma voz aguda, pode ser que seja aceito. Tá? A voz, ela precisa, então, ser agradável para o ouvinte. Eu não estou aqui de novo, né? A gente tem pessoas que têm vozes desviadas, então vozes roucas, né? Que são muito famosas. Então, a gente tem cantores com vozes roucas que fazem super sucesso. Elas são agradáveis para o ouvinte. Quer dizer que elas são saudáveis? Não sei. Mas elas são aceitas, tá? Então, o ouvinte precisa ouvir a voz e sentir que ela é agradável. Se o ouvinte sentir, nossa, essa voz ela me dá uma sensação estranha,
isso já é um problema. A voz, então, ela precisa ser modulada e clara, ela precisa ser apropriada ao contexto, e ela não pode ter desvios de ressonância. Isso seria, a ressonância é a forma como eu amplifico a minha voz. Ela não pode ser muito desviada, tá? Posso passar aqui? Alguém tem algum comentário no chat ou quer falar? Tem um comentário aqui, ó, do professor Pode Luiz falar. André. Ele está perguntando se a voz expressada por meio das ferramentas tecnológicas pode ser recebida de forma distorcida pelos ouvintes. Ele está perguntando isso ou ele está afirmando que isso? Ele está perguntando. Olha, dependendo do seu equipamento, né, pode ser um pouquinho alterada sim. Eu não sei se você está perguntando do WhatsApp, por exemplo, né? Depois eu vou falar especificamente do WhatsApp. Mas, por exemplo, o telefone, ele modifica a voz, o som da voz das pessoas pelo filtro telefônico. Então, se você tem aí um equipamento, nós vamos falar isso depois também, um microfone que não é tão bom, ele pode modificar a sua voz também, tá? Ele pode fazer a sua voz chegar, ele dá pequenas mudanças, é claro que não vai fazer, né, mudar tanto a voz, mas ele pode modificar, sim. Bom, vou seguindo e qualquer coisa vocês me interrompem. Então, a voz, né, aqui trazendo um pouquinho do que eu falei antes já, a voz ela é uma expressão sonora absolutamente individual. E ela é flexível e muda ao longo da vida e de acordo com o contexto também, como eu já tinha falado. Então, a gente tem aí vozes específicas das crianças, depois na adolescência, principalmente para os meninos, acaba acontecendo uma oscilação na voz, que é o que é chamada muda vocal. Depois a gente tem a idade adulta, em que a voz dos homens e das mulheres ela é bem diferente e fica um período muito grande estável. E aí a gente tem a terceira idade, a senescência, em que a voz dos homens e das mulheres acaba passando por algumas modificações também. E é claro, a voz é projeção intensa da nossa personalidade. Possivelmente vocês já estão me ouvindo aí há quase meia hora. Vocês já conseguiram inconscientemente tirar algumas informações sobre mim a partir da minha voz. Pode ser que alguém tenha achado a minha voz muito aguda, pode ser que alguém tenha achado a minha voz agradável, pode ser que alguém tenha achado ela desagradável, que eu falo muito alto, enfim, vocês já conseguiram tirar informações sobre mim a partir da minha voz. E aí a gente entra numa parte que é chamada de psicodinâmica vocal. Eu falei um pouquinho lá, né, anteriormente. É o processo de análise do impacto de uma voz no ouvinte. Então, eu consigo analisar o impacto que a minha voz chega em vocês, né? Tem diversas formas de analisar isso. E acho que isso é importante se a gente pensar como professores, né? Como será que o som da nossa voz impacta os nossos alunos? Será que tem alguma relação para eles? Será que isso ajuda? Será que isso atrapalha? Né? E a segunda pergunta é, por que a gente não... A segunda pergunta não, a segunda frase que tem aí é, por que a gente não gosta de ouvir a própria voz? E aí eu coloquei até aqui o símbolo do WhatsApp, que é o que eu tinha comentado anteriormente, né? Porque essa é uma pergunta que frequentemente as pessoas me falam. Eu gravo áudio no WhatsApp, eu nem acredito que aquela voz é minha. Ou não é possível que a minha voz é aquela, a minha voz é tão diferente daquilo. Né? Não sei se vocês tinham essa percepção também. Vocês têm, né, essa percepção de que ou que não gostam? Sim. Sim? Tá. Eu vou voltar os slides aqui para... não, na verdade não preciso voltar, não. Vou falar a partir daqui que eu acho que dá certo. Alguém quer comentar alguma coisa? Ligar o microfone? Ana, tem uma pergunta aqui, ó. Se o Pode timbre da voz do professor interfere na retenção do conteúdo da mensagem pelo aluno. Olha, tem já algumas pesquisas. O timbre é o que a gente chama de qualidade. Tem algumas pesquisas que mostram, sim, que uma qualidade vocal alterada pode impactar em diversas coisas. E uma delas pode ser no processo de aprendizagem do aluno, sim. Tem diversas pesquisas sobre isso. É claro que não é. Se a gente for pensar em situação de aula, é uma situação muito dinâmica e complexa, né? A gente tem, além do som da nossa voz, a gente tem o ruído na sala de aula, ruído externo, a reverberação do ambiente, a acústica do ambiente, o material que é construído na sala de aula. Então, tem muitas coisas, né? Mas sim, pode sim, tá?
Então, vou responder essa pergunta aqui. Por que a gente não gosta de ouvir a própria voz? Então, quando eu estou falando com vocês, eu estou produzindo o som da minha voz aqui nas minhas pregas vocais, ele está reverberando, né? E ele está indo para o ambiente. Eu, Carol, Ana Carolina, eu estou escutando a minha voz. Ela sai da minha boca e eu consigo escutar ela voltando para as minhas orelhas novamente. Mas eu também tenho uma outra forma de me ouvir, que é pela condução óssea, que é uma outra via auditiva, né? Então, a vibração das pregas vocais faz com que toda essa região da minha laringe, do meu trato vocal, vibre, e eu consiga também ouvir o som da minha voz pela condução óssea. Então, quando eu me escuto falando com as pessoas, eu estou me ouvindo de duas formas, pela condução óssea e pelo som que sai e volta para minha orelha. Quando eu estou ouvindo a minha voz no WhatsApp, então me gravei e estou ouvindo, estou escutando a minha voz, eu estou ouvindo só pelo canal direto aqui. Então, assim, uma coisa, não sei se é boa ou ruim, depende do que você respondeu se você gosta ou não de ouvir a sua voz. A voz que você escuta no WhatsApp, né, quando você se grava, é a voz que todo mundo ouve. Então, precisa pensar nisso. Se você não gosta, se você acha horrível, por quê? Né? Por que você não gosta? E aí já vou dar uma boa notícia. A voz, ela pode ser modificada. Então, vocês viram lá que eu tenho musculatura, eu tenho um processo de entender como que eu produzo o som da voz, como que eu projeto a voz no ambiente. Então, é possível, sim, de fazer modificações na sua voz. Minha voz é muito aguda, eu não gosto. Tem como deixar minha voz mais grave? Tem. Ou a minha voz é muito grave, eu não gosto. Tem como deixar mais aguda? Tem. A gente tem aí até um trabalho muito crescente com pessoas transgênero, né? Então, nasce com sexo biológico feminino diferente daquilo que se reconhece e faz um processo com um fonoaudiólogo para adequar essa voz. Posso seguir? Legal. Bom, opa, tinha alguma coisa? Não, tudo ok. Tá, legal. Bom, aqui eu vou entrar já numa parte, né, que é a parte da disfonia. Então, o que é disfonia? É quando alguma coisa dá errado com a nossa voz. Qualquer dificuldade, então, na emissão do som, né, na minha emissão vocal, que impeça a produção natural da minha voz, é chamada de disfonia, um problema de voz. A disfonia, ela pode ser, ela é conceituada por autores de diferentes formas, né? Então, eu tenho outra definição, né? A disfonia é um momento em que a voz não executa bem a sua função, é quando a sua voz soa como não soa normalmente e ou interfere na comunicação do indivíduo. Então, aqui, né, essa inclusão da comunicação, né, é importante também, que além da nossa voz ela soar diferente, se isso atrapalhar na comunicação, é pior ainda. E aí, quais são as alterações vocais que causam disfonia, né? Tem a rouquidão, que é o termo mais conhecido, hoje a gente chama isso de rugosidade, né? A rouquidão, que acho que todo mundo já sabe o que é uma rouquidão. A soprosidade, que é o chamado ar na voz, se tiver algum cantor aqui no grupo, sabe um pouquinho sobre isso também. E eu posso ter alterações sinestésicas, que também caracterizam disfonia. Então, dor para falar, desconforto para falar, esforço para falar, cansaço. Isso é tudo sensação, né? Então, isso também é disfonia. Aqui eu tenho 2 exemplos de pregas vocais, né? Então, aqui eu estou vendo a prega vocal, né? Não sei se alguém já fez esse exame no otorrino. Tem uma fibra que pode passar pelo nariz ou pela boca para fazer um filme da sua laringe, para ver como ela está funcionando. É muito importante que toda pessoa que use a voz profissionalmente passe por uma avaliação. Essa avaliação de imagem, ela é feita com o otorrino, para que você veja a condição das suas pregas vocais, né? Então, aqui eu tenho uma prega vocal que vocês estão vendo que ela não está retinha, né? Ela tem 2 proeminências aqui. Isso aqui é o chamado calo, né? Nas pregas vocais, que é o nome popular, a gente chama isso de nódulo, o nome correto, né? O nome científico dele é nódulo. Esses nódulos aqui, eles parecem 2 espinhas, estão vendo? Eles são causados por atrito excessivo entre as pregas vocais.
Quando a prega vocal vibra, né, para produzir o som, ela encosta de maneira muito suave uma na outra. Então, eu estou parada aqui, o som está passando entre as minhas pregas vocais. Quando eu começo a falar, a minha prega vocal começa a vibrar e encostar uma na outra. Se isso acontece com muita força ou de maneira inadequada, no longo prazo eu posso desenvolver um nódulo. Aqui eu tenho um outro exemplo, que é a fenda. Talvez vocês já ouviram falar também a fenda. Nesse caso, eu estou vendo aqui que as pregas vocais elas não estão fechando completamente, elas deveriam encostar quando eu fizesse aquele A, né? Elas têm que ficar encostadinhas. Aqui, elas não encostam. Isso é por um desarranjo muscular também, um abuso, um mau uso da voz. Posso seguir? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Quer comentar alguma coisa? Professora Ana, Opa, 2 pessoas falaram. Eu também, Rodrigo. Samuel, eu gostaria de fazer uma pergunta. Pode falar, Samuel. Vai lá, Marlene. Opa. Você disse que a gente pode mudar a voz fazendo um trabalho para melhorar. Quem tem voz muito aguda, muito grave e tal. Mas esse trabalho de voz, para mudar a voz, tem uma relação muito íntima com a própria personalidade da pessoa, ou seja, mudar a voz é um trabalho também que envolve um psicólogo, me parece, porque a voz não é a minha identidade também? Sim, dependendo da demanda da pessoa, ela pode sim necessitar de um trabalho específico de um psicólogo, sim. É claro que não vai poder ser só um psicólogo, porque o psicólogo não conhece as técnicas vocais para executar essa mudança. Mas eu posso mudar a voz, por exemplo, em situações muito específicas. Vamos pensar uma telejornalista, que foi o exemplo que eu dei antes. Uma jovem com 21 anos que tem uma voz aguda, ela precisa de uma voz mais grave para entrar para a televisão. Ela consegue fazer exercícios para deixar essa voz mais grave. Então, tá vendo? É uma coisa bem específica, mas concordo totalmente com você. Eu já tive um caso de um paciente adolescente que estava na muda vocal. E ele era um menino que tinha crescido muito, ele estava já com quase 1,70 m, 12 anos, uma voz muito aguda assim, desse jeito, sofrendo bullying na escola. A gente conseguiu fazer um trabalho, então aí a gente teve um trabalho com psicólogo, tudo também, e quando a gente conseguiu que a voz dele mudasse, ele tinha um pouco de receio até de aparecer com uma voz completamente diferente na escola, porque a voz é um reflexo da identidade, todo mundo discuta de um jeito. E aí tem formas da gente trabalhar esse processo todo, mas com certeza pode ser em conjunto, se for uma situação muito complexa, como nesses casos de pacientes transgênero, é fundamental, ou pode ser só o fonoaudiólogo num caso específico para desempenhar alguma função no trabalho, por exemplo, como esse caso da jornalista. Certo, obrigada. Nada. E tinha mais uma, né? Uma pergunta. Boa noite, doutora Ana Carolina. Samuel. Quando a senhora falou aqui da fenda, né, que foi um mau uso, que ficou essa fenda... Pode falar, Rodrigo. Acho que foi sem querer, pode continuar. Tá. Desculpa. Nessa fenda, por exemplo, nós que fazemos aula presencial e muitas vezes temos salas de 80 alunos, então a gente tem que, além de toda uma composição de expressão corpórea, que tem que ir e voltar, nuances na voz para que a gente possa não ser aquela vozinha monótona e tal. Isso. Então, assim, todas essas técnicas que já nos ensinaram, nós aplicamos. Mas como é que acontece essa fenda, como é que acontece esse ferimento e como nos proteger de danificar a voz? Porque, assim, não que nós sejamos velhos, mas nós vamos indo cada vez mais com o exercício de ser professor. Todos que estão aqui são 77 pessoas, elas usam primordialmente a voz em face da sua atividade
não só como professor, como alguns trabalham com isso em outras situações. Então, como não produzir machucaduras como esta a refletir uma consequência para nós em tempo muito breve? Essa é a minha pergunta. Sim. É uma excelente pergunta. Tem muitos cuidados que a gente pode ter com a voz, a gente vai até falar alguns deles nos mitos e verdades, né? Mas a primeira coisa que eu já vou falar aqui é sobre preparar a voz para o uso profissional. Então, você falou 77 pessoas. Quantos de vocês fazem aquecimento da voz antes de começar a dar aula no início do dia? Então, eu estou pensando aqui, eu falei antes lá que o professor é um profissional da voz, então a voz é ferramenta de trabalho do professor. Vamos pensar, a musculatura da perna, quadril, é o instrumento de trabalho de um atleta, de um corredor, de um maratonista. Será que antes de corrida ou antes de treino, esse maratonista entra na quadra, na pista, sem aquecer a perna alguma vez? Então, esse já é o primeiro cuidado. Como é musculatura, ela precisa ser treinada. E eu preciso prepará-la para o uso. Não sei se as pessoas fazem ou não aquecimento vocal, mas a primeira coisa é preparar a voz por meio de técnicas vocais para que você consiga ter a voz, você consiga ter uma proteção dessa musculatura. E aí tem diversos outros cuidados, tá? Que a gente pode fazer, que eu vou falando aos poucos. Mas o principal é cuidar da voz por meio de exercícios vocais. E também, acho que a segunda coisa é perceber o que você faz que pode prejudicar a sua voz, né? Se auto-perceber. A autoconsciência é muito importante também. Eu ia falar mais alguma coisa sobre isso também e esqueci. Mas, claro, né? Vocês vão ver, tem algumas coisas que eu vou mostrar no final, mas a docência é uma atividade de alto risco para a voz. Então, não adianta pensar que eu vou entrar em sala de aula, uma sala com 70 alunos e ficar 4 horas falando, que eu não vou ter um problema de voz. Você tem muitas chances de ter um problema de voz. Se você não tiver, é porque você é sortudo, entendeu? Então, é uma atividade, assim, cientificamente comprovada de alto risco para a voz, tá? E aí eu vou falando os cuidados aqui nos mitos e verdades, a gente vai pensando sobre isso. Tem mais alguma pergunta? O pessoal perguntou aqui da questão como controlar a intensidade do volume da voz. O volume da voz, ele é principalmente controlado com apoio da respiração, então você já precisa ter uma respiração boa, não pode ser uma respiração superior, nós vamos falar um pouquinho disso depois, então as pessoas, né, então acho que, na verdade, que a gente já pode fazer isso agora, vamos ficar 10 segundinhos só respirando e percebam aonde está a movimentação da sua respiração. É superior, né, aqui, ó, ou é mais abdominal, diafragmática. Então, nesse tempo aí, vocês estão se percebendo. Quem tem respiração superior, aqui, o pulmão não é aqui. Então, eu não consigo armazenar ar aqui para a minha produção da voz. Então, eu preciso trabalhar, e a fonoaudióloga, ou até outras técnicas, né? Yoga, algumas técnicas de respiração, elas ajudam o profissional da voz a ter uma respiração adequada, que é a respiração que a gente chama de costodiafragmática. Então, eu consigo controlar a força da minha voz quando eu tenho uma respiração bem apoiada. É uma das primeiras coisas. A segunda coisa, para trabalhar a intensidade da voz, uma voz mais forte, seria trabalhar a ressonância do som. Então, como eu projeto o som no ambiente, tá? É a projeção da voz, é isso que eu trabalharia. Então, também com técnicas, trabalhando essa parte aqui, você consegue jogar, assim, amplificar, fazer um megafone com a sua voz. Mas eu também preciso de uma respiração boa, tá? Mais alguma, Rodrigo? Posso fazer uma pergunta, Rodrigo? Quem é? Paiuca? É o Paiuca. Doutora Ana Carolina, eu só queria saber, não sei se é verdade ou não, que quando nós perdemos a corda vocálica, nós podemos falar...
Pode repetir, por favor. Pode falar de novo, professora. Aí tem um monte de cachorro aqui. A escola invadiu a casa da gente. Então, falou. Eu tenho 4 aqui também. Fica tranquila que não tem problema. Quando nós perdemos as cordas vocálicas, nós podemos falar com o esôfago? Fazer um treinamento e falar com o esôfago? Isso mesmo. É uma condição bem específica, né? Geralmente ela é causada por câncer de laringe, que chega numa etapa muito avançada, e aí é preciso retirar a laringe. Então, uma vez que a laringe é retirada, eu não tenho mais como produzir o som da voz. Então, o que acontece nesse caso? É possível treinar, é muito difícil, a chamada voz esofágica. Então, tem algumas técnicas que você joga a voz para o esôfago, faz ele vibrar e sai um som. Não sei se você conhece alguém que não tem as pregas vocais, é um som muito diferente da voz comum, que a gente está acostumada, mas é o que aquela pessoa consegue fazer naquele momento e dali para frente, né? Mas é verdade, sim. É por meio da vibração do esôfago, é a única forma quando a prega vocal ela é retirada. Ok, obrigado. Só queria confirmar. Aí. Bom, eu vou começar aqui o mitos e verdade, porque acho que a gente ainda tem umas coisas e tem pouco tempo. Então, eu peço aí que vocês me controlem, a hora que acabar o tempo, vocês me avisam. Então, vamos lá. Mito ou verdade? Maçã faz bem para a voz? Quem aí já usou maçã para cuidar da voz? O que as pessoas estão respondendo, Rodrigo? Que é mito ou verdade? Sim, verdade. Verdade. Verdade, tá. Bom, então, primeira coisa, é mito. A maçã, ela não ajuda a melhorar a voz. Né? Isso é um mito muito grande. Não tem nada cientificamente comprovado que vai dizer que a maçã vai tirar rouquidão, por exemplo. E aí, a gente vê muitos professores que comem maçã todo dia, que acaba virando até um sacrilégio, né? Porque a pessoa, o lanchinho é maçã, acorda de manhã é maçã, só maçã. Por que isso acontece, né? A maçã é de todo ruim? Não. A maçã também ela tem os benefícios. Então, a maçã ela tem uma propriedade adstringente, que faz com que a nossa saliva fique um pouco mais fina. E com isso, fica mais fácil para falar. Como a maçã ela é crocantezinha também, ela tem bastante água, vai te ajudar um pouco na hidratação. E o fato de mastigar a maçã, você vai fazer uma ginástica aqui, né, muscular. Mas a maçã vai melhorar a sua voz, vai te ajudar a aquecer a voz? De jeito nenhum. Não adianta usar a maçã achando que você está fazendo algum bem para a sua voz. É claro que é melhor você comer uma maçã antes de dar uma aula do que comer um chocolate, por exemplo. Eu vou explicar depois. Mas achar que a maçã elimina a rouquidão não é adequado. Então, eu preciso fazer outras coisas para eliminar a maçã. A maçã não, a rouquidão. Então, eu vou passando. Se você tem pergunta? Tem uma pergunta aqui. O que poderia ajudar na rouquidão? O que pode ajudar na rouquidão? Primeira coisa é saber qual é a causa da rouquidão. A rouquidão é porque você está falando muito? Ou a rouquidão é porque você está gripado, por exemplo? Então, aí já tem até o próximo mito aqui. Gengibre, né? Chá de gengibre, mascar gengibre. Ele faz bem para a voz? Ele tira a rouquidão? Então, eu já vou, não sei o que vocês estão respondendo aí, eu já vou dar a resposta. Depende. O pessoal está falando aqui de gargarejo com água morna. Gargarejo com água morna também. Tem, receita para melhorar a voz, tem um monte. Né? Sempre que eu dou essa aula, eu aprendo uma receita nova. Mas, então, o que é bom para tirar a rouquidão? O gengibre, ele pode te ajudar, um chá de gengibre, ele pode te ajudar a melhorar um quadro inflamatório. Então, tem pessoas que optam por não tomar medicamento, por exemplo. E aí eu faço um chá de gengibre para ajudar na desinflamação das vias aéreas, que estava me causando uma certa rouquidão. Aí vai ajudar? Aí vai. Mas o gengibre ser usado para tirar aquela rouquidão que você teve depois de falar por 8 horas seguidas, porque você não tomou água, não fez uma pausa, não modulou bem a voz, não fez exercícios de aquecimento vocal, não vai ter gengibre que dê jeito nisso, tá? Então, depende. Se for
uma rouquidão causada por uma inflamação de garganta, é até legal usar o gengibre. Mas se for por uso inadequado da voz, não, tá? Aqui, mito ou verdade? A pastilha Garoto ou House? Coloquei aqui House Extra Forte, preto. Não sei se alguém aqui vai dizer que já usou isso para melhorar a voz. Mas o que vocês acham? Ajuda ou não? O pessoal está colocando como mito aqui. Mito. Então, ótimo. Acho que também você já deu para perceber, né? Por que muita gente acaba usando esses artifícios? Então, a bala de hortelã ou o house, né, preto, ele acaba... Então, normalmente a gente usa ele e o nosso trato vocal, né, a nossa faringe, laringe, ela fica até amortecida, né? Ela dá uma sensação, assim, de... eu não consigo sentir muito. Então, por essa sensação, né, de estar amortecida, eu tenho a sensação de que a minha voz melhorou. Ela pode até melhorar por algum momento, alguns minutos, porque isso fez ali isso deixou aquela região mais com pouca sensibilidade. Mas, a partir do momento que que isso perde o efeito, isso vai voltar, aquele problema que você tinha, vai voltar com uma potência muito mais forte, porque você usou com pouca sensibilidade, provavelmente você fez mais abuso ainda do que precisava. Então, é total mito. Não use, pode até usar a maçã e até usar o gengibre, mas não use o house preto e o hortelã. Outra coisa, própolis, spray de própolis, ou própolis sem álcool. Alguém já usou para melhorar a rouquidão? Então, cheguei em casa, dei aula o dia inteiro e passei um pouquinho de própolis. Ou antes de dar aula, vou lá e espirro própolis. Isso aí o pessoal já usou, Ana. Já usou, né? É muito comum. Muitas pessoas usam e as pessoas não têm muito a que recorrer e acabam usando o própolis. De novo, se você usar o própolis porque você está com dor de garganta decorrente de uma infecção, uma laringite, uma faringite, vai te ajudar. Mas se você usar o própolis porque você está com dor na garganta, porque você fez muita força para falar, não vai te ajudar, porque a causa não vai ser combatida. Então, não é bom usar como uma forma de aquecer a voz o própolis. Outras coisas, né? Acho que isso já é bem óbvio, mas o álcool e o fumo, é verdade que eles atrapalham a voz. O fumo, principalmente, que o professor perguntou anteriormente, né? Sobre a retirada da laringe, né? Quando a pessoa perde as pregas vocais, esse principal causador de câncer de laringe é o fumo. Por quê? Então, eu tenho aqui as pregas vocais de novo, né, no meu pescoço. Quando a fumaça do cigarro vem, ela vai passar diretamente nas minhas pregas vocais para ir para o pulmão. Então, há muitas substâncias que estão no cigarro são depositadas nessa região. E o uso do fumo prolongado, ele é o principal causador de câncer de laringe, que, se eu não me engano, está entre os primeiros, os cânceres mais comuns no estado de São Paulo e também no estado do Rio Grande do Sul. Tem outras coisas que podem prejudicar, inalação de substâncias, até a própria poluição, pessoas mais antigas que tinham forno a lenha em casa, ficavam com muita fumaça, pessoas que trabalham, tem casos de pessoas que trabalham em churrascarias na chapa, no forno, né, na churrasqueira. E, claro, quando eu tenho fumo aliado ao álcool, a chance de desenvolver um câncer de laringe é ainda maior. Mas, gente, o câncer de laringe, ele não tem relação com o uso da voz, tá? Então, você usar a voz de maneira inadequada, falar um monte e tal, não vai te causar câncer de laringe. Fumar vai causar câncer de laringe. O uso da voz, né, para executar a sua profissão não vai, tá? E água, vocês estão vendo, eu estou bebendo a minha aguinha aqui. É mito ou verdade que faz bem para a voz? O pessoal está colocando como verdade aqui. Verdade, mas eu não falei para vocês que a água não vai passar na prega vocal? Não falei que nada passa? Nada vai passar pela prega vocal. Então, assim,
A água é totalmente importante, é o principal aí, protetor que a gente consegue ingerir para a nossa voz. A superfície da minha prega vocal, ela tem que estar muito hidratada para produzir uma voz boa. Só que a água não vai chegar ali. A água que eu estou bebendo agora, que vocês estão vendo, ela está me dando uma sensação de conforto na hora que eu engulo, mas a hidratação da região da laringe, ela é feita sistêmica, de forma sistêmica. Então, a água chega no estômago e aí vai para toda a irrigação, para toda a rede sanguínea, e aí sim chega na minha prega vocal. Então, não adianta eu beber água só na hora que eu estou dando aula. Então, eu preciso começar a hidratação muito antes. Eu preciso sempre me manter hidratado para que eu tenha uma prega vocal bem hidratada, certo? Então, não adianta só beber água na hora da aula. E tem gente que nem consegue beber na hora da aula, né? Então, assim, tem gente que não tem o costume. Não sei se já surgiu essas perguntas aí no chat, mas uma coisa que as pessoas perguntam: água gelada ou água em temperatura ambiente? Vocês acham que tem diferença? Bom, não sei o que vocês estão respondendo aí, mas já vou... Oi? Só está perguntando, acho que é ambiente. A temperatura da água, ela depende de quem está bebendo. Então, assim, tem algumas pessoas que têm muita sensibilidade ao gelado. Não sei se vocês conhecem alguém ou se vocês são assim, enfim. Pessoa que toma um sorvete, uma água gelada e já fica com dor de garganta. Para essa pessoa, eu não indicaria tomar uma água gelada, porque isso pode te fazer ter mais sensibilidade. Por outro lado, tem pessoas que não conseguem matar a sede com uma voz em temperatura ambiente, precisa beber água gelada. O que a gente indica? Como a água que eu estou bebendo, a minha água ela está fresquinha, ela está bem geladinha, eu tirei da geladeira e trouxe aqui. O que a gente pode fazer? Conforme eu vou falando, eu estou aquecendo a minha voz, vamos pensar, eu estou trabalhando a musculatura, está tendo mais irrigação sanguínea nessa região, porque eu estou falando sem parar. Muitas vezes o professor percebe que ele começa a aula com uma voz meio mais ou menos, e conforme ele vai falando, melhora. Então, eu aqueci na marra a minha voz. E aí você está lá com o corpo quente, aquecido, vai e bebe uma água gelada. Isso pode desajustar um pouco o sistema. Então, uma das coisas que pode ser feita é colocar a água primeiro na boca, né? Segura a água na cavidade oral por um segundinho para ter uma troca de temperatura e depois engole essa água, tá? Então, é uma estratégia. Mas depende da sua preferência também. O pessoal está perguntando de água com gás, você ajuda? Não tem diferença, assim, não é problemático. Pode usar água com gás. A única coisa é que a água com gás ela poderia gerar um desconforto estomacal. Mas aí, sim, você não gera, não tem problema nenhum. Tem uma dúvida aqui também. Pode falar. De água gelada num copo quente. Num corpo quente. Então, é isso que eu falei agora. A água gelada no corpo quente, ela pode desajustar o sistema e pode te fazer ter uma sensação ruim, tá? Mas tem gente que acaba bebendo água gelada, mesmo com o corpo quente, e não acontece nada. Tem muitos estudos, gente, tentando trabalhar com essa questão da hidratação, né? Tem muita pesquisa na área de voz sobre isso, e principalmente sobre a quantidade de água. Se a gente for pensar, tem aquela máxima, né? Todo mundo tem que beber 2 litros de água por dia. Será que é isso mesmo? Então, uma região que é mais úmida, uma região que é mais seca, quem está lá em Brasília provavelmente precisa de mais de 2 litros de água. Quando a gente está aqui no nosso inverno, que é super seco, provavelmente você precisa de mais de 2 litros de água. Se você é uma pessoa que transpira muito, precisa de mais do que 2 litros de água, tá? Então, a quantidade, ela também vai depender muito do contexto. Quais abusos vocais e cuidados que eu preciso ter? Cuidados com a alimentação. Então, aquela pergunta do professor que foi anteriormente, o que eu posso fazer para me proteger? Uma das coisas é cuidar da alimentação. Tem alimentos que são melhores para eu usar antes do uso profissional do que outros. Então, alimentos que me causam refluxo gastroesofágico, eles podem piorar a minha voz. Eu vou voltar lá no slide do começo, aqui, para a gente relembrar. O refluxo,
ele nada mais é do que o suco gástrico que volta do estômago, sobe aqui pelo esôfago, então refluxo, né? Tá voltando. Ele vem, tem uma parede aqui, dividindo vias aéreas e vias digestivas. Sobe, sobe, sobe. A primeira coisa que o refluxo encontra quando acaba essa divisão entre as vias é as pregas vocais. É a região da laringe. Então, alimentos que causam refluxo, ou se você tem refluxo, você tem muitas vezes o suco gástrico que é altamente ácido chegando perto dessa região da laringe. Então, alimentos que causam refluxo, eles não são interessantes para eu usar antes, para eu comer antes do uso profissional. Quais são eles? Se a gente for listar alimento que causa refluxo, a gente só come alface. Então, a minha dica preste atenção naquele alimento que te causa mais azia, queimação, desconforto abdominal, tá? Coisas que causam refluxo geralmente. Frutas cítricas, então suco de laranja. Tem gente que não gosta de beber água e acaba bebendo suco de laranja. É altamente ácido e pode causar refluxo gastroesofágico. Prefira um suco, então, vamos pensar, um suco de melancia, um suco talvez de mamão com laranja, né? Então, prefira outras frutas aí para sucos, né? Coisas muito ácidas como molho de tomate. Então, é uma comida que tenha muito molho de tomate antes de você dar uma aula de 4 horas, não é interessante. Chocolate, que é o que eu falei lá no início, né? O chocolate, ele deixa a saliva mais grossa, pode ficar mais difícil para articular o som. Então, pode não ser interessante também. Mas aí depende do que você também percebe. Outras coisas que dão refluxo, leite, café, que é o que a gente, né, tende a tomar bastante, Coca-Cola. Gente, a lista é imensa. Então, assim, precisa ter... Eu tenho até medo de falar isso, porque, assim, não quero que... Aí a pessoa só fica comendo maçã, entendeu? Mas eu posso abusar de outros alimentos que tenham muita água. Então, por exemplo, a melancia, ela tem muita água. Além de ela ser uma fruta que é boa para eu comer antes de usar a voz profissionalmente, ela vai me ajudar na hidratação. Coisas com muita água, tipo salsão, tem bastante água também. Eu ia falar abacaxi, mas abacaxi é cítrica também, então tem que usar com parcimônia. De alimentação, seria isso. Evitar, né? Gritos, falar muito forte sem ter o treino para isso. O estresse, né, gente, que é o que a gente vem passando esses meses aí. Acho que aí entra um pouco da questão, né? Do uso vocal, mas toda essa situação emocional, de desafios, que tem sido esse momento de pandemia. Então, isso aliado à voz, que acaba sendo tão recrutada, tão utilizada, pode prejudicar também. Hábitos como tosse e pigarro. Então, aquela pessoa que fica o tempo todo ou tossindo ou pigarreando para limpar a voz, isso é muito ruim. Então, o que está acontecendo? Eu estou aqui quietinha, respirando, minha prega vocal está lá aberta. Aí eu vou lá e eu faço esse pigarro, eu estou batendo uma prega vocal contra a outra muito forte. E isso é ruim para a voz, tá? Porque toda vez que eu bato, eu acabo gerando mais secreção naquele local. E aí, como eu gero mais secreção, eu vou ter vontade de pigarrear. O que causa pigarro? Cigarro, refluxo, e falta de hidratação também pode causar pigarro, e falar com muita força. Então, se você tem alguma dessas coisas, tente tratar a causa disso, né? O que eu faço para não pigarrear? Porque o pigarro ele se torna um hábito, tem gente que faz isso o tempo todo. 2 coisas dá para fazer. Uma é beber pequenos goles de água ao invés do pigarro e tentar engolir com força para descer aquele pigarro que está te incomodando, ou coloca a língua lá no céu da boca na hora que for engolir, gruda a língua no céu da boca e engole. Para descer com força, para limpar toda a secreção. Aqui eu coloquei, né, exemplos de outros abusos vocais que a gente pode fazer. Então, situações muito abusivas, ir num jogo de futebol, enfim. Poupar a voz antes de uma situação que você vai precisar ficar com muita demanda. Professor Rodrigo, eu vi que já são 8h35. A gente finaliza, eu tenho mais algumas coisas ainda. Eu não sei como é que eu posso já... Temos até as Posso 21, continuar? Né? Isso. Ah, tá bom, legal.
Bom, tem mais alguma coisa sobre esses cuidados que vocês querem falar, me perguntar, que eu não possa não ter falado ou que gerou alguma dúvida? O pessoal perguntou aqui da temperatura, se o clima afeta a voz. Olha, se a gente pensar que a gente está respirando um ar seco, né? Uma cidade que é muito seca, eu estou respirando, a minha respiração, ela passa pelas minhas pregas vocais. Então, pode afetar sim, o clima seco pode afetar. Até uma coisa eu lembrei que eu não falei, ar-condicionado. Por que o ar-condicionado afeta a voz, né, nesse caso? Porque o ar-condicionado, ele retira a umidade do ambiente. Eu vou ficar respirando aquele ar extremamente seco. Ele vai afetar minha voz porque eu vou ficar com a prega vocal desidratada. Então, eu preciso, em uso de ar-condicionado, eu preciso aumentar muito a hidratação para conseguir hidratar e compensar aquilo que o ar seco retirou. Mais alguma coisa? Boa noite, Ricardo. Eu queria fazer uma pergunta, pode ser? Claro. Então, Ana, é o seguinte, né? Já que foi falado tudo isso, bacana, muita coisa a gente aprendeu, eu queria, em conjunto, então, assim, com o Rodrigo, né, fazer uma solicitação para a escola e pedir sua opinião na utilização de microfones, de lapela, e o que você acha disso, porque as nossas classes, função do número de alunos, né, não é raro que a gente, da área da engenharia civil, tenha 50, 60, 70, já tivemos 90 alunos aí na fundação, e dentro em breve a ideia, tomara Deus, seja ter essa quantidade de novo. Eu queria saber se isso é possível, se seria interessante, a gente pode fazer essa solicitação, o que você acha, né? Função, já que o reitor aí está nos ouvindo, eu acho que seria muito bom. Não, desculpe, pode dar a sua opinião sincera aí. Legal. Não, com certeza vou dar minha opinião sincera. Qual que é o seu nome, professor? Eu esqueci. É Ricardo Montefusco, engenheiro civil. Legal. Olha, professor, é o seguinte, o microfone, ele pode ser muito bom, ou o tiro pode sair pela culatra. Por quê? Tem pessoas que gritam no microfone, então não basta só eu dar microfone para todos os professores. Então, eu vou precisar garantir que esse professor, mesmo com o uso do microfone, ele esteja usando a voz, porque assim, a partir do momento que eu tenho um microfone, eu posso baixar o volume da minha voz e deixar que o microfone faça o trabalho dele, certo? Então, tem que, primeiro, garantir que o professor vai conseguir fazer isso. Sim. Se conseguir, é muito interessante. Agora, o que é ruim para isso? Se a acústica da sala não é boa e se as salas são muito próximas. Então, professor provavelmente, né, com certeza sabe sobre tempo de reverberação do espaço acústico ali da sala. Sim. Então, dependendo do tempo de reverberação do som, se a acústica da sala também não for muito boa, o microfone ele pode piorar a inteligibilidade de fala. As pessoas não vão entender o que o professor está falando se o microfone for usado nessas condições. E se eu tenho salas muito próximas, então eu vou ter um professor com o microfone aqui, o outro com o microfone ali. Às vezes, aqui as salas da Faculdade de Ciências Médicas, que é onde eu dou aula, eles têm cobogó em cima da sala. Então, vaza todo o som. Então, imagina com o microfone ali. Então, eu não sei, aí vocês podem discutir. Será que na sala de vocês é interessante o uso do microfone? O caso da FAIM, precisaríamos talvez fazer um teste, alguma coisa assim, não seria muito difícil, as salas são bem robustas, digamos assim, um termo meio, né? Ótimo. Eu acho que seria interessante talvez se pensar nisso para poder preservar, uma vez que entendi todos esses cuidados, mas esse auxílio eu acho que seria muito interessante. Muitas faculdades fazem esse tipo de coisa com algum sucesso, né? Muito obrigado. Nada. Então, eu acho que, assim, garantindo que as pessoas estão usando adequadamente e a acústica do local é boa, é muito importante. Quando eu vou dar aula para muitas pessoas, eu sempre uso o microfone. Perfeito. Então, é algo que é bem importante. Okay. Então, aqui já encaminhando para o final, né, vou falar um pouquinho, então, sobre toda essa situação, essa relação entre voz e trabalho, né? Como eu tinha falado anteriormente. Tem uma pergunta aqui do professor André. Que exercícios que a gente deveria fazer para poupar a voz? A hora que a gente chegar... Tem mais alguns slides e a gente vai fazer um exercício já. Então, aí já vou mostrar um deles para vocês. Então, só mais um pouquinho para a gente fazer juntos. O ensino, então, ele é uma atividade profissional de alto risco vocal.
E o professor, ele é conhecido como profissional da disfonia. No Brasil, as queixas vocais, elas podem atingir até 79% dos professores, né? O que é comum os professores sentir? Vejam se vocês sentem também. Rouquidão, cansaço ao falar, garganta seca, né? E os professores, eles são os profissionais que eles ficam mais tempo afastados em decorrência de um problema de voz. Isso é um panorama nacional, acontece isso no Brasil e nos Estados Unidos, Colômbia, a gente tem estudos desses lugares que também acontecem da mesma forma. A gente tem um monte de afastamento no INSS por problemas de voz em São Paulo, né? Tem muitos casos, e 97% das readaptações funcionais em São Paulo, então aquelas pessoas que eram professores e tiveram que ir para a biblioteca, por exemplo, era professor, teve que ir para a secretaria, são as profissões ligadas ao ensino. Tá? Na rede pública de São Paulo, então, os docentes que apresentam um distúrbio de voz, eles têm 8 vezes mais chance de apresentar perda da capacidade de trabalho, independente da idade. Então, um professor novo tem a mesma chance de ficar incapacitado por causa da voz do que um professor mais antigo. O tempo de uso, o tempo de docência, ele não impede que a pessoa desenvolva um problema de voz. Ele não tem relação com o aparecimento do problema de voz, o que mostra que uma pessoa que começou a dar aula, ela tem muita chance também de já ter um problema de voz. É uma atividade de muito risco, tá? E aí, eu falei lá para vocês no começo em leis, né, que tinham leis sobre isso, né? A gente tem atualmente um documento chamado DVRT, né, Distúrbio de Voz Relacionado ao Trabalho. 21 anos depois que fonoaudiólogos, otorrinos, médicos do trabalho começaram a pensar sobre o impacto do uso da voz nas relações de trabalho, né, a gente conseguiu aprovar em 2008 um documento que relaciona o problema de voz ao trabalho. É esse protocolo aqui, e mesmo como ele foi aprovado pelo Ministério da Saúde, foi publicado pelo Ministério da Saúde em 2018, somente 2 anos depois, acabou de acontecer, dia 30 de julho, ele foi incluído nas listas de doença relacionada ao trabalho, ou seja, daqui para frente vai ser possível notificar ambientes de trabalho se constatado um problema de voz que seja decorrente daquele uso profissional, tá? Então, muitos trabalhadores estão ficando mais protegidos a partir da inclusão da lista do DVRT na lista de doenças relacionadas ao trabalho. Vou passar esse aqui. Bom, como que eu uso melhor a voz nas aulas remotas, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. Tem coisa para aula remota aqui, eu tentei adaptar, mas tudo dá para presencialmente também, né? Usar diferentes estratégias de aula quando for possível. Então, se você já sabe na sua agenda que aqueles que tem 3 dias seguidos, que eu só tenho aula expositiva, sou eu falando o tempo inteiro, será que não era bom tentar mudar a estratégia? Então, verificar se é possível. Consciência corporal. Alguém falou lá no começo, né? Eu preciso pensar, andar pela sala, tal. Com certeza, a consciência corporal é muito importante. E na situação aqui na frente do computador, eu tenho que pensar em algumas coisas também. O meu pé tem que estar apoiado no chão, as minhas costas têm que estar apoiadas na cadeira, e a posição da cabeça e do pescoço, ela tem que estar alinhada com o tronco. Tem professor que acaba dando aula assim, né? A pessoa vai falar, ó como eu já modifiquei meu pescoço do que eu estava aqui. Então, como eu coloco o meu corpo na hora do uso da voz é muito importante. Realizar o aquecimento e o desaquecimento vocal é fundamental, é o primordial. Fazer constante hidratação, observar o volume da voz. Então, se a gente está usando fone, às vezes a gente não tem a real sensação de qual o volume da minha voz, eu estou falando muito alto ou muito baixo. Fazer períodos de descanso. Então, eu preciso de períodos de repouso vocal, até numa atividade presencial. Então, alguns minutinhos, que vocês devem ter lá uma sala de professores, que você vá para a sala de professores depois de uma aula e faça 10 minutinhos de um repouso vocal, fique em silêncio por um tempo, tá? É muito importante fazer isso depois de jornadas longas dando aula. E ter equipamento de áudio em bom estado. Aí eu incluo o microfone, o fone que você está usando aqui, o microfone que você comprou para dar aula virtual, né, dar aula remota. Então, isso precisa estar em bom estado, porque ele pode modificar, pode dificultar você de ser ouvido, você vai ter que fazer mais força para falar. Então, vamos fazer junto um exercício de
de aquecimento e desaquecimento. Eu vou interromper o meu compartilhamento para poder ver todo mundo aqui. Será que foi? Acho que vocês não estão vendo mais minha tela, né? Legal. Ana, tem só uma pergunta aqui do professor Tomazini. Qual tipo de exame médico ou clínico que ele deveria fazer para detectar e prevenir problemas vocais? A primeira coisa, para fazer um exame, aquele exame que dá para ver as pregas vocais, é o otorrino quem faz, tá? Então, você pode ir num otorrino que seja da sua confiança, de preferência, que seja um otorrino que seja da área de voz, porque otorrino é igual fono também. Fono tem um monte de especialidade, tem voz, tem audição, enfim, tem fluência. Então, ir no otorrino que trabalhe com a parte de laringe, porque você pode ir no otorrino que trabalhe com o nariz, com o ouvido. Então, assim, vá num otorrino que seja da parte de laringologia e diga que você é professor, que você usa bastante a voz e que você está lá para fazer uma avaliação. Ele vai te fazer uma avaliação. Você também pode procurar um fonoaudiólogo para fazer uma avaliação aí funcional do uso da voz, porque indicação de exercícios, indicação de postura, de respiração, quem vai fazer é todo a fono. Então, aí, procurar o fonoaudiólogo também para fazer todo esse treinamento, tá? Bom, eu vou passar para vocês um exercício que ele é simples, é uma técnica que a gente chama de universal, mas nem sempre ela dá certo com todo mundo, tá? Eu vou passar agora aqui, eu não sei se alguém tem um problema de voz aqui, pode ser que alguém tenha, e pode ser que a sua voz não reaja bem a essa técnica. Se alguém canta aqui, provavelmente já ouviu ou fez essa técnica. É a técnica de vibração de lábios ou de vibração de língua. Então, a vibração de lábios seria... E a vibração de língua seria com a ponta da língua, que é... Vocês estão vendo que eu tô com o lábio bem relaxado fazendo, ó. Eu não tô assim, ó. Bem suave. Então, a minha proposta é que a gente faça aí, se quiserem ficar com a câmera fechada, enfim, a gente faça aí 1 minuto disso. 1 minuto é praticamente nada, tá? Mas que a gente faça para vocês sentirem se o som da voz de vocês mudou. Então, para a gente verificar essa mudança, a gente vai fazer aí, cada um faça na sua casa, um A comprido, assim, ó. A 1, 2, 3, 4, 5. Para você memorizar como é que tá a sua voz antes do exercício. E aí eu vou contar 1 minuto a gente fazendo esse exercício, tá bom? Então, quem quiser fazer, então, a partir de agora, um A comprido, A... 1, 2, 3, 4, 5. E agora deixa eu cronometrar aqui 1 minuto. Vou dar o já para vocês. Tentem não falar nesse 1 minuto, tá? Tentem, só faz exercício, cansou, para, respira, vai de novo, tá? Então, quem conseguir fazer com a ponta da língua, faz com a ponta da língua. Quem conseguir fazer vibrando o lábio, faz o lábio. É indiferente. Vou começar, hein? E vão seguindo aí. Não precisa ir até o fim da respiração. Para um pouco antes de se cansar. Aí engole a saliva e vai de novo. Não deixar o lábio estirado. Às vezes o lábio, quem está fazendo com o lábio, ele dá uma travada. Então pode ir de pouquinho em pouquinho, tipo... Ou... Bem suave, tá, gente? Passou 30 segundos já, mais um pouquinho. Sorte que é virtual, hein? Senão a gente já tá fazendo tudo isso um na frente do outro. Tá acabando. Quando terminar... Aí, terminou. Eu vou pedir que ninguém fale nada por enquanto. Engole a saliva. E aí, todo mundo faz de novo um A e conta de 1 a 5. E presta atenção na própria voz. Vai lá, façam aí nas casas de vocês e depois vocês me contem se deu certo. E me contem se, coloquem aí no chat. Melhorou, piorou, ficou igual? A gente fez 1 minutinho só, é muito pouco, mas é mais para vocês aprenderem a fazer. Alguém que fez sentiu que melhorou, ficou mais estável, melhorou.
A Lilian sentiu que ficou igual. Ó. Legal. Algumas pessoas falaram que não melhorou, que ficou igual, né? 1 minuto é muito pouco, gente. Para homem, o ideal seria fazer isso 4 a 5 minutos. E para mulher, seria 3 minutos. Então, veja, a gente fez muito pouco, tá? Mas esse exercício, ele deixa a voz estável, fica mais fácil para falar, a voz fica mais clara. Até quem não tem rouquidão se beneficia desse exercício, tá? Alguém falou que o lábio ficou amortecido porque trabalhou bastante o lábio aí, né? Mas, assim, é um exercício simples. Tem um outro exercício que ele é de alongamento, ele não faz som nenhum, e ele alonga toda essa região. Ele é um exercício que você tem que fazer assim, rodar a sua língua por dentro da boca aqui, ó. Vocês vão rodar 10 vezes para um lado, engolir a saliva, e 10 vezes para o outro. Vai chegar um momento, vai começar a doer aqui um pouquinho, né? É esperado que doa, porque tá alongando a língua. A minha língua, ela tá grudada, a base da minha língua tá perto da minha laringe. Então, alongando a língua, eu consigo trabalhar indiretamente a laringe. É um exercício de alongamento. Ele não vai melhorar tanto a qualidade da voz, mas ele é um bom alongamento. Vocês não vão sentir mudança muito na qualidade, mas é uma coisa que dá para fazer, e dá para fazer, assim, ele é mais discreto que a vibração de lábio ou língua, né? E para a gente desaquecer a voz? Então, eu aqueço a minha voz porque eu preciso usar ela com muita potência, eu tenho muita demanda, e depois eu vou desaquecer. Um exercício interessante é o próprio rodar a língua, ele ajuda a desaquecer também, porque eu vou alongar, então fiz um exercício físico e vou alongar no final. Ou eu posso bocejar, um bocejão bem gostoso, tipo... é um bocejo bem que eu amplio, eu abro bastante o meu trato. Então, fazer 10 bocejos, por exemplo, depois que você terminou uma aula, vai te ajudar a colocar um pouco a voz no lugar, tá? E até gostoso esse horário já, né? Já dá vontade de bocejar. Eu só vou voltar aqui para a gente finalizar. Algumas dicas, então, né, gente? Peraí. Algumas dicas, observar o próprio uso da voz, pensar em outros ruídos comunicativos que você pode estar tendo na sua comunicação, por exemplo, repetição de palavras e expressões, o uso do então, eu coloquei o então até em letra maiúscula porque eu faço muito então, falar toda hora, então, o né, tem alunos que ficam contando quantas vezes o professor faz o né, uso excessivo de gestos, então toda hora ficar fazendo muito gesto não é tão interessante para a comunicação, e a ausência de gesto, aquela pessoa que dá aula múmia, assim, né, quietinho também, não é interessante. O nervosismo, né, é um ruído comunicativo, porque ele vai, em algumas pessoas, mostrar uma voz trêmula, e aí fica evidente, né, geralmente, assim, apresentar em congressos, né, a gente acaba ficando um pouco nervoso, todo mundo percebe que aquela pessoa está nervosa. Outras dicas, né, falar forte não é sinônimo de liderança, então gritar não é sinônimo de liderança, né, demonstra uma falta de educação da pessoa. A gente tem que falar num volume moderado e adequado ao ambiente. Eu não posso nem falar mais baixo do que aquele ambiente exige e nem mais alto do que aquele ambiente exige, tá? A dicção, né, que seria o termo leigo para articulação, uma dicção clara, uma articulação clara dos sons, demonstra o interesse no interlocutor, né? Alguns estudos mostram, assim, já relacionados à psicodinâmica da voz, a questão mais de personalidade, mais da psicologia, que quando eu não articulo bem o som, eu não tenho nenhum interesse no que o outro me entenda, porque eu nem estou articulando direito, tá? E modular a voz, né? Usar graves e agudos deixa a comunicação rica e atraente. Usar uma voz monótona, num tom só, além de forçar só um músculo, deixa a comunicação mais desagradável, menos rica, né? Então, eu preciso modular bem a minha voz. Conforme eu modulo a voz, eu ajudo até os meus músculos a descansarem, porque aí eu estou recrutando mais músculos do que só um. Aqui eu coloquei o meu e-mail, o e-mail do nosso ambulatório lá na Unicamp, e coloquei aqui, né, uma fotinha da campanha Seja Amigo da Sua Voz, que é uma campanha que a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia
faz todo ano, para chamar atenção para o uso da voz, né, chamar atenção para essa ferramenta de trabalho tão importante para as pessoas. E aí eu fico à disposição, se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser comentar alguma coisa. Passei um pouquinho do tempo que o Rodrigo tinha me pedido, desculpa. Mais alguma pergunta, pessoal? Gostariam de fazer? Tem uma aqui que é... Uma perguntinha possível, Ricardo, de novo? Se bem que você já falou também, mas eu vejo, né, o tomar água parece que é um hábito da gente, então, quer dizer, só para realmente, mesmo que você tiver que falar durante umas 2 horas seguidas, o fato de você estar tomando água a cada meia hora, assim, isso não vai ajudar realmente, ou precisaria ter tomado água antes, como você diz, né? Professor Ricardo, além de precisar tomar um pouco antes, o ideal não é tomar a cada meia hora, é fazer pequenos goles ao longo da sua fala. Você viu que eu fiquei tomando de pouquinho em pouquinho? Sim. Porque se você demorar meia hora, você já vai ter feito muito esforço, tá? Então, tenta assim, além de usar, de beber água, acho que é ótimo que você já tenha o hábito, mas tenta colocar pequenos goles, tá? Tá certo. Obrigado mais uma vez, uma boa noite. Sim. Boa noite. Só uma pessoa perguntou, a Adriana ali, ela tinha perguntado que o exercício é para quanto tempo antes, né? O interessante seria eu fazer o exercício até 20 minutos antes de começar a dar aula. Então, assim, eu não posso... Vou dar aula às 9, fazer o exercício às 8, não vai ter efeito. Eu tenho que fazer 15 para as 9, 8h40, por aí, tá bom? Pessoal, eu coloquei no chat o link, né, do certificado para vocês preencherem lá o formulário para o certificado da palestra. A palestra está sendo gravada, então depois vai ser disponibilizado também o link aí para vocês. Ah, legal. Né? E eu queria agradecer ali no chat tem o link ali do certificado, né, para preencher para o certificado. Queria agradecer a professora Ana, né? Acredito aí que todos os docentes gostaram, só elogios aqui no chat. Então, uma salva de palmas virtual aí. Ei, obrigada. A palmas em libras é assim. Obrigada, espero que vocês tenham gostado. E acho que, assim, procurar um fonoaudiólogo para fazer o treinamento é fundamental, né? É o nosso... Pensem, somos profissionais da voz, é o nosso instrumento de trabalho. Obrigada e desejo que todos tenham uma boa noite. Muito obrigado, professora Ana, muito obrigado. E convido o pessoal para a segunda palestra, começa às 9h20. Ana, eu tenho uma pergunta. Você vai disponibilizar esse material para nós? É Samuel André. Eu posso disponibilizar, sim. Eu posso mandar por e-mail para o... As dicas foram super importantes e agora que me ocorreu de pegar e até utilizar essas dicas no dia a dia, né? Sim, eu posso passar para o Rodrigo depois por e-mail e ele disponibiliza para vocês. Ótimo. Obrigado. Aguardo que envia para os docentes. Tá bom. Tchau, pessoal. Boa palestra aí para vocês depois. Até mais. Tchau.